Oi, gente! A paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo bom. Olha só, você lembra que a gente tinha aqui durante um tempo feito um estudo? Na verdade, a gente fazia lives devocional sobre as mulheres da Bíblia. Lembra? E a gente utilizava desse livro. Se você me acompanha aqui, se você tem visto aí na nossa playlist de mulheres da Bíblia, você vai lembrar e vai rapidinho entender do que eu tô falando. E hoje, assim, a gente tá voltando, né, com esse estudo Mulheres da Bíblia, porque Deus, há algum tempo atrás, falou ao meu coração que se eu quisesse realmente ser uma mulher de Deus no tempo do fim, que é o tempo ao qual nós estamos vivendo, e eu acredito que para cada tempo, né, Deus tem levantado homens e mulheres para ser precursores, para ser profetas, para ser sacerdote na geração em que eles nasceram, na que eles estão, e eu creio que a gente está muito próximo do fim, e aí o Senhor me deu o título de Mulheres de Deus no tempo do fim, e a gente ficou durante um tempo fazendo encontros presenciais, a gente fazia lives todos os dias pela plataforma do Instagram, e depois eu acabei trazendo para cá e esses estudos têm estado aí, e eu senti de retornar, na verdade, porque a gente não concluiu o livro, né? Ainda tem muitas mulheres aqui, fora as mulheres que eu coloquei também, né? Porque eu comecei a estudar o livro e eu observei que tinha algumas mulheres no Antigo Testamento que o autor não tinha colocado aqui. E aí eu fui buscando outras mulheres e fui acrescentando, e hoje eu quero retomar esse período com você, da gente falar das mulheres da Bíblia, porque, como eu disse, o Senhor disse ao meu coração que se eu quisesse ser uma mulher no tempo do fim, eu precisava voltar para as mulheres da Bíblia, porque dentro da época delas, no tempo delas, elas foram mulheres no tempo do fim. E para cada uma delas, Deus deu uma estratégia, e aí o Senhor me disse que era para mim modelar algumas, porque a gente tem aqui exemplos de mulheres, de como a gente deve fazer, e outras a gente também tem como exemplo do que a gente não deve fazer. Então hoje a gente vai voltar a falar, né, das mulheres da Bíblia, e a gente vai iniciar hoje falando da mulher com fluxo de sangue. Eu sei que essa história para você é muito conhecida, eu sei que você que está aqui conhece a palavra, e se você não conhece, você vai conhecer comigo essa história, mas eu sei também, porque a palavra de Deus ela nos diz que a palavra se renova todos os dias, e da porção que o Senhor tem derramado no meu coração eu quero compartilhar com você. E a gente tem muito para aprender sobre essa mulher. A gente vai fazer diferente, tá? Porque quando a gente fazia aqui o devocional, eu lia o livro, né? E assim, a gente vai pegar as mulheres daqui como tema, mas eu quero ir direto na Bíblia com você. Então, eu quero te convidar a você fechar os seus olhos para que a gente possa orar, chamar a presença do Senhor para falar conosco, ministrar a nossa vida, né? Porque o Senhor, ele é sobre ele que a gente vai falar, e sem ele a gente não pode fazer nada, não é mesmo? Eu te convido, curva a sua cabeça aí para que a gente possa falar com o Senhor. Deus, nós estamos aqui diante do teu altar. Abba, Pai, querido, amado da nossa alma, nós queremos permanecer na tua presença para te dizer muito obrigada. Obrigado pelo privilégio de nós estarmos aqui reunidos em teu nome. Obrigado pelo privilégio que eu tenho hoje, Deus, de retomar esse tempo de estudo, de meditação, de edificação, Pai, por meio da tua palavra e com as mulheres da Bíblia. Eu quero celebrar, Deus, esse dia. Eu celebro esse dia. Celebro esse dia, Pai, ao qual nós estamos retomando o estudo das mulheres da Bíblia, ao qual o Senhor tem ministrado ao meu coração, que para que outras mulheres, para que as minhas amigas, as minhas irmãs em Cristo, saiba viver nesse tempo, né, que para nós, para muitas de nós, parece ser o fim, para muitas de nós parece que não vai ter saída. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos levado nesse lugar de retorno a aprender com as mulheres da Bíblia. Obrigada, Pai, porque eu sei que esse projeto ele nasceu no teu coração. Nós estarmos aqui é muito precioso para mim, é muito valioso para mim estar aqui nesse momento, Deus, voltando a falar das mulheres da Bíblia em um momento de estudo, de meditação. Então eu te convido, Espírito Santo de Deus, vem fazer parte desse momento. Se o Senhor não foi, eu não quero ir. Se o Senhor não estiver, eu não quero estar. Espírito da verdade vem sobre nós, Espírito de revelação vem sobre nós. Fala comigo, fala com cada pessoa que me acompanha nesse momento e aqueles que irão me acompanhar em algum momento. Que o Senhor possa trazer chaves para os nossos dias, que o Senhor possa trazer em nome de Jesus revelações, que o Senhor possa nos despertar diante daquilo que é a nossa responsabilidade em ação, Deus.
Deus, a partir dessa mulher que nós vamos estudar, que a Bíblia não traz o nome dela, mas traz o testemunho, o posicionamento, a fé, a atitude, a coragem. Ah, meu Deus, nós estamos aqui rendidos ao teu amor. Então vem enche agora esse lugar, enche agora as nossas vidas, enche e preenche todo lugar. Onde o som da minha voz chegar nesse momento, Deus, que haja um espírito de entendimento, Senhor, é o que eu te peço, que o espírito de entendimento, que o espírito de revelação, que o espírito de sabedoria encontre essas pessoas e que os olhos delas possam ser abertos, que os nossos olhos possam ser abertos para aquilo que o Senhor tem a falar conosco nesse dia, nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu já tô como chorando, porque eu sou dessas. Ai, gente, deixa eu falar uma coisa. Pra mim é muito especial estar falando das mulheres do tempo do fim. Você sabe aí, enquanto eu vou falando, você vai abrindo a sua Bíblia aí em Marcos capítulo 5, que é onde a gente tem uma das bases aí que fala sobre essa mulher do fluxo de sangue. Mas a gente tem também, você pode procurar aí nos evangelhos, que você vai encontrar também em Mateus capítulo 9, você encontra também a história dessa mulher. Mas a gente vai meditar no livro de Marcos. Então, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí em Marcos capítulo 5, a história dela começa a partir do versículo 24, eu quero te lembrar sobre a gente falar sobre as mulheres, né? As mulheres no tempo do fim, é um projeto onde a gente, como mulheres de Deus que tem o entendimento da palavra, estamos buscando a partir das mulheres da Bíblia, porque para cada uma delas, elas viviam momentos, né, que pareciam ser um fim, e para essa mulher não é diferente. Então, para mim, eu me emociono muito, porque a gente ficou um tempo, né, sem falar, e no encontro de mulheres a gente voltava. Todas essas mulheres que estão aqui, salvas aí na playlist, a gente tem acho que 3 playlists, se eu não me engano, daqui dos estudos das mulheres, e tem muitas mulheres, viu, gente? Vai vir muita mulher por aí. Fica com a gente. Por isso eu já quero te ativar. Se você ainda não é inscrita nesse canal, eu quero te ativar, você já clicar aí para você se inscrever. Já se inscreve, já curte, já aciona o sininho também, porque sempre que a gente for lançando e trazendo aqui, né, for subindo os próximos estudos das mulheres, porque tem muitas mulheres ainda. Aqui eu vou pegar mais ou menos, tá? Mas que a gente vai estudar ainda sobre a mulher samaritana. A gente tem ainda aqui também, que eu tô usando como base o livro, mas tem outras mulheres também que a gente vai falar. A mulher pecadora arrependida, ixi, entre tantas aqui. Maria, mãe do apóstolo. Tem muitas mulheres que a gente vai falar, então você precisa já se inscrever e acionar o sininho, porque sempre que tiver chegando aí você já vai saber, tá bom? E aí a gente vai estudar, porque Deus, ele fala conosco. A forma de Deus nos habilitar para esse tempo é por meio da palavra dele. Não tem outro manual pra gente escolher. Então eu quero te ativar, você ser intencional aqui, porque a gente vai ver que essa mulher, como a gente estava orando, ela foi uma mulher que a gente não encontra na Bíblia o nome dela, mas até hoje o posicionamento dela fala. Até hoje o posicionamento dela transforma vidas. Até hoje o posicionamento dela nos impulsiona, né? Porque a atitude dela de chegar por detrás de Jesus fez com que ela demonstrasse a fé dela. E por causa dessa demonstração, por causa dessa atitude, ela foi curada e foi chamada de filha. Então vamos lá? Abre a sua Bíblia aí, ó, em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. A história dela, ela começa a aparecer na história no versículo 24, mas a gente vai ler a partir do versículo 21 para que você entenda aí o contexto, tá bom? E diz assim, outra coisa, eu tô lendo a Bíblia, a tradução a King James atualizada, tá bom? Essa Bíblia aqui é a Bíblia de Estudo Cristo em toda a Escritura, tá? É essa tradução aqui. Então a gente vai ler aqui em Marcos capítulo 5, verso 21. E retornando Jesus de barco para a outra margem, numerosa multidão, mais uma vez, se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. Verso 24. Então, Jesus foi com ele. E uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus,
passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés. Declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Amém? Até aqui. Olha que história. Deixa eu te falar uma coisa. A gente vê aqui dentro do texto que Jesus ele estava passando por aquele lugar, né? Jesus ele estava a caminho da casa de Jairo, que estava com uma filha, também de 12, na verdade a filha tinha 12 anos e essa mulher há 12 anos padecia. A Bíblia fala que Jesus estava passando por ali. E é tão interessante quando a gente para pensar na história dessa mulher, porque a gente vê que essa mulher, ela pediu, ela falava consigo mesma, ela pediu não, aqui o versículo 22, é que eu li aqui e falei ela pediu. Aí o versículo 22 fala: ele pediu aos prantos com insistência: minha filha é pequena. Na verdade, quem estava pedindo era Jairo e não a mulher. Ô, gente, eu sou dessas. É porque eu tô lendo aqui, aí já vou falando também. E aí a gente vê que Jairo insistiu para que Jesus fosse com ele. E Jairo, ele fazia parte ali do diaconato, ele era obreiro, ele era ali aqueles irmãos que estavam servindo no templo. E a palavra fala que ele implorou para Jesus. E quando a gente olha para essa história, a gente vê aqui no versículo 24, a palavra fala que Jesus aceitou ir com Jairo e a multidão, que era muito, apertava Jesus de um lado para o outro. A multidão tinha muitas pessoas naquele lugar e não tinha como Jesus não ser tocado, porque todas as pessoas estavam querendo tocar. A fama de Jesus já tinha se expandido por vários lugares. E é interessante a Bíblia trazer isso para nós, para que a gente possa discernir e entender que nesse tempo a gente não tem como que eu diria, não tem como dar desculpa que Deus tem tanta coisa para fazer, tem tanta gente orando, há tanta gente nesse mundo, como que Deus iria olhar para mim? Como é que Deus iria ouvir a mim? Como é que Deus iria sentir o meu toque? Para mim, aqui isso já é um grande sinal que Deus ele percebe sim, porque o que toca a Deus? A nossa fé. O que chama a atenção de Deus para nós? A nossa fé, o nosso desejo de viver tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Eu queria falar com você que quando a gente estuda esse texto sobre essa mulher e a gente vai trazer para os nossos dias, falando de mulheres de Deus no tempo do fim, a gente reconhece aqui que essa mulher, a primeira coisa que ela tinha aqui era o entendimento do problema dela. Você vai ver aqui no versículo 25 que ele fala assim: e estava por ali certa mulher que havia 12 anos. Há 12 anos ela sofria com hemorragia. Há 12 anos ela tinha um diagnóstico. A gente não sabe qual era, a Bíblia não dá detalhes do que exatamente ela sofria. Se foi após um parto, se foi algum problema de cisto, sabe? Coisas que a gente tem hoje no dia a dia, a gente não sabe. Mesmo porque a Bíblia, ela não traz esses detalhes para nós, porque talvez por causa da época também não tinha tanta ciência, não era tão evoluída quanto hoje, mas a gente sabe que ela tinha consciência, ela tinha clareza de qual era o problema dela. Quando a gente para estudar essa palavra e a gente vai trazer para nossa vida, pensando em mulheres de Deus no tempo do fim, a gente precisa primeiro reconhecer, ter clareza da nossa situação, ter clareza do que nós estamos passando, ter clareza do diagnóstico. E a clareza do nosso problema, a clareza da nossa dificuldade, a clareza de um diagnóstico, ele não pode nos fazer parar. A primeira coisa que eu vejo aqui é que essa mulher, ela tinha uma dificuldade, né? E eu sei que você já conhece essa história, mas eu quero te fazer pensar e trazer essa história para que você, como uma mulher de Deus, se posicione nesse tempo.
Porque quando a gente também vai buscar a história dela, a gente vai ver que a Bíblia ela não traz o nome dela. A Bíblia ela não apresenta essa mulher com um título, não apresenta ela com uma identidade, não apresenta ela a partir de uma função. A Bíblia apresenta ela a partir de uma clareza. Ela sabia que ela tinha um problema. E a primeira coisa que a gente precisa entender para que a gente possa chegar diante de Jesus é saber a nossa real condição. E se você for para a história, você vai ver que aquela mulher, não só aquela mulher, né, mas todas as mulheres, elas não poderiam chegar perto de um sacerdote. Elas não poderiam chegar perto das pessoas, dos homens, porque as mulheres, quando elas estavam no seu período, do seu ciclo menstrual, elas tinham que se retirar, elas tinham que ficar longe. Claro, por questões de higiene, mas por outras questões também que se a gente for parar para estudar a lei, a gente vai ver várias situações ali. Então, diante daquilo que a lei, o regimento, os ritos da época exigia, ela não poderia estar junto ali da multidão. Era uma primeira dificuldade. A partir da clareza que ela tinha, ela não poderia parar para estar ali no meio. Segunda dificuldade que ela tinha ali, ela não poderia tocar em nenhum sacerdote. Ela não poderia tocar em nenhum profeta. E na época, muitas pessoas chamavam Jesus de profeta. As pessoas consideravam Jesus como um profeta. Então, a gente vê aqui que ela tinha consciência da situação dela e ela também tinha consciência do diagnóstico. Ela tinha consciência que há 12 anos ela estava nessa condição, ela tinha consciência da exclusão da época, porque na época ela tinha que estar distanciada dos seus familiares. Pela época, ela tinha que estar distanciada de toque físico. É tão interessante quando a gente para pensar na lei da época, nessa situação, que uma mulher nessa condição de enfermidade, desse fluxo, né, que ela tinha constante, porque até então as mulheres, quando elas tinham o ciclo mensal, elas ficavam por 7 dias afastadas do contato ali dos seus maridos, né, dos seus filhos, então as mulheres ficavam retiradas. Essa mulher, por 12 anos, ela não tinha vínculo familiar, ela não podia ter. Durante 12 anos, a gente vê que essa mulher, ela não só sofria com um diagnóstico de saúde, ela não só sofria no seu físico, mas ela sofria também com distanciamento familiar, ela sofria também, eu acredito, né, com o seu emocional, porque uma pessoa que ela está passando dificuldade, o que a gente busca geralmente? A gente busca apoio, a gente busca acolhimento, a gente busca uma palavra de fé, a gente busca orações, e a gente vê aqui que tinha vários motivos para ela paralisar diante de um diagnóstico. E a primeira coisa que eu quero falar com você aqui, quando a gente começa a falar sobre essa mulher, uma mulher de Deus no tempo do fim, ela não paralisa diante da verdade que ela vive. Você sabe, eu estava conversando com uma mulher essa semana e por mais uma vez eu pude perguntar numa outra situação totalmente diferente o que ela faria com a verdade, porque ela está passando uma situação familiar e a gente estava falando com relação às coisas que não estão muito claras, não estão muito esclarecidas, e eu falei, você quer a verdade? Eu quero. E o que você vai fazer com a verdade? Porque a Bíblia fala que a verdade, ela nos liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, o primeiro objetivo da verdade é nos libertar. É nos dar liberdade. Você ser livre. Você não ficar mais aprisionado. Então, a gente entende aqui que a primeira coisa que essa mulher, ela entendia, ela tinha clareza e consciência, era da sua situação. Segunda situação que ela tinha clareza, ela reconhecia que para a sociedade, para uma sociedade num contexto geral, seja comunidade ou seja familiar, ela tinha uma exclusão. Ela precisava ficar excluída. Porém, a gente vê aqui, e eu queria que você fosse comigo aqui novamente, ela fala assim a partir do versículo 25. E eu gosto muito de ir em cada texto, tá, gente? É assim, ó, ele fala assim no versículo 25. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos, ela vinha padecendo de hemorragia, a clareza, né, do problema dela. Versículo 26. Ela já tinha sofrido demasiado sobre o cuidado de vários médicos. E a Bíblia fala que ela já tinha passado por todos os médicos, por todos os especialistas que a gente pode imaginar, ela já tinha passado e gastado tudo que possuía. Porém, em vez de melhorar, ela ficava de estado pior. Ou seja, essa mulher, ela investiu tudo que ela podia, enquanto ela pôde, primeiro que ela sabia
do diagnóstico dela. Ela tinha clareza, ela tinha consciência do seu problema. E ela fez tudo o que ela podia de forma humana, de forma física. Ela não calculou, ela não se limitou diante do que ela pudesse fazer. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Então a gente vê aqui que a palavra fala, aqui no versículo 26, que ela gastou tudo que ela possuía. Ela não mediu esforços, ela não mediu valores para fazer tudo o que ela poderia ter feito. Então, falando de uma esfera da nossa clareza humana, o Senhor, ele sempre vai nos dar a verdade e ele vai sempre esperar de nós o que você pode fazer com isso. Porque às vezes a gente não fica, né? Às vezes a gente fica esperando cair a solução no nosso colo, às vezes a gente fica esperando alguém vir nos ajudar, às vezes a gente fica esperando alguém ter uma iniciativa, não é? É claro, a gente precisa muito um dos outros. Eu fico imaginando e eu me emociono, porque eu sou assim, viu, gente? Eu tô mais emotiva hoje porque eu tô voltando também a falar sobre as mulheres da Bíblia, que eu tenho convicção que foi Deus que falou comigo em 2000 e... Pera aqui, deixa eu ver. Só pra mim não me perder. A gente começou esses estudos em 2022, você tem noção? Foi dia 14/11 de 2022. Então eu me emociono também porque eu tô voltando a falar sobre isso e eu tenho certeza que foi Deus que falou comigo. Você quer mesmo ser uma mulher de Deus no tempo do fim? Porque os estudos sobre o tempo do fim me pega muito, viu? Eu quero muito entender, porque eu falo muito pra Deus, Senhor, tô abrindo um parênteses aqui, a gente já vai voltar pra mulher, a mulher do fluxo de sangue. Eu quero entender o meu tempo, Deus. Eu costumo falar muito isso pro Senhor, eu quero compreender, eu quero ser intencional, eu quero fazer a diferença na minha geração, no meu tempo. Se a Bíblia fosse escrita hoje, Senhor, eu queria estar, nem que fosse num versículo, nem que fosse na parte A ou na parte B somente um versículo. Se a Bíblia fosse escrita hoje, eu queria fazer parte. Então, eu não quero ficar de fora do que o Senhor tá fazendo, entendeu? Então, eu tenho certeza. Então, quando Deus falou pra mim que se eu quero ser uma mulher de Deus no tempo do fim, eu preciso vir pra Bíblia. Então, por isso que eu me emociono também sobre isso, de estar aqui nesse momento. E quando a gente fala dessa mulher e a gente vai falar das nossas realidades, voltando aqui, o Senhor, ele espera de nós, dentro da nossa humanidade, porque o Senhor não negligencia a nossa humanidade, ele espera que a gente viva sobrenaturalmente o natural, ele espera que a gente viva o sobrenatural na nossa vida ordinária, no nosso natural. Ele espera que a gente faça tudo o que for possível. E quando nós já tivermos feito tudo que nós pudermos, ele espera que a gente se mova a partir de uma palavra. Então eu quero te ativar a você compreender esses passos dessa mulher, sabe? Porque essa mulher, embora a Bíblia não traga o nome dela, ela era, naquele momento, eu acho que ela se tornou. A partir de quando ela começou a ouvir do mestre, a partir de quando ela começou a ouvir sobre aquele profeta, sobre aquele sacerdote, ou alguns que ainda diziam, né, ele é o Messias. Será que ele é Elias? Será que ele é quem? Será que ele é João Batista? Né? A palavra fala que alguns perguntavam, quem será ele? Até que Pedro falou, tu és o Cristo, filho de Deus. Então, a partir do momento que ela passou a ouvir a Deus, ela falou, eu preciso chegar nele. E é sobre isso também que eu quero te dizer. Então, dentro da nossa esfera humana, eu tenho consciência da minha situação, do meu diagnóstico, da minha situação familiar, da minha situação financeira, da minha situação profissional, da minha situação de saúde, emocional, não sei qual é a sua situação. Você tem clareza? Eu sei, essa é a minha realidade. Humanamente, o que eu tô fazendo? A gente vê que essa mulher, humanamente, ela fez tudo o que ela podia. E quando a gente vê aqui no versículo 26 que ela ficou num estado, e cada vez mais ela piorava, eu entendo tanto na esfera física, porque uma enfermidade, quando ela não está sendo tratada da forma correta para ela receber a cura, a pessoa acaba cada vez mais piorando o físico. Isso a gente vê assim no natural, né? Mas a gente vê também que uma pessoa, dependendo da situação que ela tá, ela não fica mal só no físico, por causa do problema de saúde dela e que vai se agravando cada vez mais com o tempo, mas tem o emocional. Porque a gente precisa pensar num contexto que essa mulher, ela tá vivendo um isolamento. E eu quero te dizer uma coisa, uma mulher de Deus no tempo do fim, ela precisa entender que ela não pode se excluir da sociedade, se excluir da comunhão com os irmãos, ela não pode se excluir da sua família, né? A partir daquilo que ela sabe que ela tá vivendo. Seja por vergonha, seja por medo, seja por perseguição, seja por acusação, seja qual motivo for, a gente não pode
se excluir, se auto-excluir, porque a gente entende também que o diabo, ele quer nos levar para o campo de batalha e ele quer que a gente entre para o campo de batalha sozinho, porque a gente entrando sozinho, a gente virou uma presa fácil do diabo, né? A gente vê, na história de Davi, a gente vê claro sobre isso. Ele não queria, quando Golias ele desafiou, ele não desafiou o exército de Israel, ele queria um que viesse contra ele. Só que Davi, quando você lembra da história, abrindo parênteses aqui, porque eu gosto também disso, gente, tenha paciência comigo. Davi falou, você vem contra mim com lanças, com arco, com espada. Tô lembrando aqui que eu não lembro tudo com detalhe também não, viu, gente? Mas eu vou contra você com o Senhor dos Exércitos. Então, Golias, ele estava chamando Davi para uma guerra, para uma batalha solitária, né? E o Golias tinha mais de 3 metros de altura. Davi não foi sozinho, ele foi com o Senhor dos Exércitos. Então, nós não devemos ir para batalhas sozinhos. Então, a gente precisa continuar ali com a nossa comunidade. O Senhor, ele fala também em Hebreus que nós não devemos nos isolar, não devemos deixar de congregar, Hebreus capítulo 10, versículo 25, como é costume de alguns, não agora que o tempo da vinda do Senhor está mais próximo do que antes. Então, a gente vê que ela estava, eu acredito, tá, gente? É a partir das minhas impressões aqui, que ela também ia chegando num estado pior, não só porque a enfermidade já vinha há 12 anos ela lutando no físico dela, mas por causa do emocional, porque ela estava lutando sozinha. E a gente precisa muito um dos outros. A própria palavra fala pra gente orar um pelos outros, encorajar uns aos outros, exortar uns aos outros, se submeter mutuamente uns aos outros. Então a gente precisa disso. Então a gente entende aqui que ela estava, pelo que a palavra de Deus fala, que ela vinha estando num estado pior. Aí ó o versículo 27. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas. Ela rompeu a multidão e conseguiu tocar o seu manto. Segunda coisa que uma mulher no tempo do fim, ela faz, ela se move por uma palavra. A gente entende aqui que essa mulher, a palavra fala que ela tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Quantas vezes a gente tem ouvido falar de Jesus? Quantas palavras você já recebeu? Uma mulher de Deus é uma pessoa. E talvez não seja só mulher que esteja me ouvindo aqui, talvez seja homem, seja uma criança, seja um adolescente, seja um idoso, independente do sexo. Mas uma pessoa, e eu costumo falar de mulher porque a gente geralmente é mais mulheres, a gente está mais entre mulheres aqui. Mas uma mulher de Deus, uma pessoa que ela é de Deus, ela conhece quando o Senhor ele fala com ela, quando ela dá atenção para aquilo que o Senhor falou. Eu costumo falar para as pessoas, eu me movo pela palavra de Deus. E quando o Senhor fala comigo, eu vou me mover a partir daquilo. Aconteça o que acontecer. E eu costumo falar também assim, seja a coisa mais louca que o Senhor te falar, confia e vai. Porque se ele falou, ele garante. Então a gente vê aqui que essa mulher, quando ela ouviu a palavra de Deus, ela se moveu a partir dessa palavra. Ela teve uma atitude a partir da palavra. Porque a Bíblia fala aqui no versículo 27 que tendo ouvido falar a respeito de Jesus, ela passou pelo aglomerado. Ela teve uma atitude. Mesmo com a saúde debilitada que ela tinha, ela agiu. Então deixa eu te falar, se você é uma mulher de Deus nesse tempo ao qual nós chamamos tempo do fim, se você tem uma palavra, se mova, haja, você precisa ter uma reação, você precisa reagir. O céu, ele sempre dá uma resposta, o céu, ele nos corresponde. Quando você vai para Gênesis, você vai ver que quando o Senhor, ele falou ali para que houvesse, né, as águas, as flores, as plantas, os frutos, os peixes, você vai ver que lá no início, depois você volta lá em Gênesis, você vai conferir o que eu tô falando. As nuvens, ela esperou a terra fazer aquele processo de vaporização da água para que as nuvens ficassem cheias e as nuvens regassem com a chuva a terra. Então, o céu, na verdade, ele corresponde. Então, se você tem uma palavra de Deus, uma mulher de Deus no tempo do fim, independente de se ela está ou não debilitada, independente se ela está ou não cansada da situação, não aguento mais a situação, não aguento mais passar por isso, meu Deus, são 12 anos nessa luta, meu Deus, são 7 anos nessa situação, não sei quanto tempo faz que você está passando. Você tem uma palavra? Então se mova a partir do que o Senhor te falou. Porque essa mulher aqui, a Bíblia fala que essa mulher, ela rompeu o aglomerado de pessoas e ela conseguiu
tocar em Jesus. Então, eu quero te dizer que você precisa se mover por aquilo que o Senhor falou no teu coração. Porque uma palavra de Deus, deixa eu te falar uma coisa, a gente precisa permitir que a palavra de Deus, ela gere dentro de nós fé. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente para ouvir, isso tá lá em Romanos, tá? Romanos, eu acho que é Romanos capítulo 10. Depois você procura lá que você vai encontrar. Quando a gente ouve 10, será que é 10? Eu sei que é Romanos, agora eu não lembro mais se é 10, acho que não é 10 não. Tô confundindo tudo, mas eu sei que é Romanos. Isso eu sei. Enfim, isso aqui não importa, você sabe que tá na Bíblia. Se você tiver com dúvida, dá um Google, vai pro dicionário que você vai ouvir a palavra de Deus, o que gera fé. Você vai ver lá. A gente vai observar que o Senhor, ele quer gerar em nós uma atitude. Então, se a fé, ela vem pelo ouvir, a partir do momento que você ouve uma palavra de Deus, a partir do momento que você ouve falar de Jesus. Quantos testemunhos a gente não ouve hoje em dia de quantas coisas o Senhor está fazendo? Quando a gente lê a própria palavra de Deus, é tão forte, é tão profundo, que a gente fala, Senhor, eu vou viver isso. Se essa mulher viveu por 12 anos essa situação, quando ela ouviu o Senhor falar, quando ela percebeu todos os milagres, quando ela viu o que estava acontecendo ao redor, ela falou, eu também preciso tocar esse homem, eu também vou me mover aqui. Então você entende que o Senhor, ele espera que a gente tenha uma atitude. Só que eu vou falar uma coisa para você, eu queria que você fosse comigo aqui, ó, em Romanos capítulo 12. Agora você vai ter que ir. Romanos capítulo 12. Olha o que o Senhor fala aqui. Essa palavra também é muito conhecida, tá bom? Eu sei que você conhece essa palavra aqui. É importante você abrir sua Bíblia aí, você ler, porque assim, a palavra de Deus, ela é poderosa. Só que se a gente não crer, se a gente não mudar a nossa mentalidade, não tem como a gente viver. Você pode estar passando há 12 anos um problema, seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, um problema familiar, um problema conjugal, um problema pessoal, problema emocional, um problema, não sei, tem tantas questões. É um problema de relacionamento com um amigo, um relacionamento familiar. Se você não mudar a tua mente, você não muda as suas falas. Se você não muda a sua mente, você não muda a sua fala, não tem como você mudar o seu coração a partir daquilo que você crê. Porque o Senhor também fala aqui, a boca fala do que está cheio. Olha o que fala aqui em Romanos capítulo 12, no verso 2, diz assim: e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa tradução, ela é King James, mas tem uma tradução que fala que não é para nós nos conformarmos com este século. Não é para você se conformar com este século, mas você transformar ele por meio da renovação da sua mente. E aí, agora eu não sei qual tradução que é, eu acho que é Almeida atualizada, que fala, assim você vai ser capaz de experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui ele fala, para que experimenteis quais seja. Então assim, quando a gente para pensar que sem uma transformação da mente, a gente não consegue ser capaz de experimentar a vontade de Deus. Você percebe que somos nós que temos que dar uma resposta? Você percebe que a partir do momento que Deus falou com você, a partir do momento que você tem uma consciência, você tem um diagnóstico, o médico te deu um diagnóstico, a tua realidade familiar, profissional, financeira, não sei. Você sabe, você tem consciência da sua situação. A partir desse momento, logo em seguida você tem uma palavra, você tem um entendimento, você precisa crer nisso e mudar a tua mente. Porque você só vai conseguir, sabe, mudar o seu mundo, vamos dizer assim, a partir de uma renovação de mente, a partir de uma transformação de mente. E aí você recebe a capacitação de Deus. Porque ele fala aqui, olha, e não vos molde ao sistema desse mundo. Não se conforme com este século, não se conforme com o que você está vivendo. Não aceite uma sentença, não aceite a situação, não aceite a adversidade, mas renove a tua mente para que você possa ser capaz de experimentar qual é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus que ele fala aqui em Romanos capítulo 12, verso 2? A vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é agradável. A vontade de Deus, ela é perfeita. Então a gente observa aqui que essa mulher, ela teve uma atitude. Então assim, todas as vezes que a gente ouve a palavra de Deus, o desejo de Deus é gerar fé em nós. E não só fé para mim ficar só acreditando, porque a fé sem obras ela é morta. Se você for pro livro de Tiago, você vai entender isso.
Então você precisa entender que quando a gente ouve uma palavra de Deus, essa história da mulher do fluxo de sangue, ela estava passando por 12 anos, ela tinha consciência do problema, ela rompeu a multidão, ela fez tudo o que ela podia, ela gastou, humanamente falando, ela fez tudo o que ela podia. Ela poderia falar, quer saber de uma coisa? Eu vou esperar a morte chegar. Humanamente falando, ela poderia dizer, eu vou ficar aqui deitada, eu vou ficar aqui no meu sofá, eu vou do sofá para a cama, da cama para o sofá, esperando a morte chegar, porque eu já fiz tudo o que eu podia. Não. Ela ouviu falar de Jesus, ela ouvia falar a respeito de Jesus e ela falou, eu vou romper a multidão, eu vou passar os limites. Então, quer que eu te fale uma coisa? Ainda que você esteja com um problema de saúde, se você crê no Senhor, você tira forças para você fazer o que é necessário, o que você precisa fazer. Então, essa mulher, a partir do momento que ela ouviu a palavra de Deus, ela gerou dentro dela uma força, uma fé que fez com que ela rompesse a multidão. Eu queria que você chegasse aqui comigo também no versículo 27 e 28, que ele fala assim, olha, tendo 27 a gente já leu, né? Agora o 28 ele fala, pois dizia consigo mesma, se eu puder, ao menos, tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. Olha como isso é forte. Ela tinha uma intenção, ela sabia o que ela queria. Essa mulher, ela ministrava para ela mesma. Deixa eu te falar uma coisa. Durante muito tempo da minha vida, durante muitos momentos da minha vida, eu ministro para mim mesma, já ministrei muito para mim mesma. De eu olhar no espelho assim e falar comigo mesmo, você já passou por coisa muito pior, você já venceu muito, você já superou muito, vamos lá, levanta essa cabeça, o que você vai fazer hoje? Se arruma, se apronta, mulher. E quando eu já tô assim mais arrumadinha, tá falando, ai, você tá tão linda hoje, minha filha. Tipo, entendeu? Então, assim, você não tá bem, você vai ministrar a palavra de Deus. O Senhor falou isso a teu respeito, Débora. Porque vai ter momentos que você não vai ter alguém para te ativar. Vai ter momentos que você, o sofrimento, a luta, o cansaço às vezes, a vergonha muitas vezes, o físico muitas vezes vai estar debilitado para você ouvir de alguém. Mas se você tirar de dentro de você e você falar consigo mesmo, porque é o que a gente vê essa mulher, a Bíblia fala que ela dizia consigo mesmo, se eu ao menos tocar ele, somente um pedacinho do manto dele, eu vou ser curada. Você percebe que as palavras que o Senhor já falou para você, vai ter muitos momentos que você mesmo vai ter que ministrar para você. Por quê? Porque você precisa ter uma intenção, você precisa ter um foco. Mulheres de Deus no tempo do fim, se ela não tiver ninguém ao redor que vai profetizar sobre ela, ela vai ministrar para ela mesma. Ela vai trazer à memória dela todas as boas palavras que o Senhor já profetizou a respeito dela. Foi isso que aconteceu com essa mulher e ela sabia o que ela queria. Eu quero ser curada. Porque às vezes a gente se perde, né? Você sabe que quando a gente para ficar olhando para a situação, para o diagnóstico, para a adversidade, para a vergonha, para o medo, diante de tudo, de cada um de nós que estamos aqui, diante de cada situação que nós passamos, e para cada situação que nós passamos encaixa aí um sentimento, se nós ficarmos olhando para o problema, a gente perde o objetivo de ser curado, o objetivo de ser liberto, o objetivo de ser próspero, o objetivo de conquistar a posição, o lugar. A gente perde o objetivo de restauração familiar, o objetivo de cura, de libertação de um ente querido, de um filho, de um marido, de um amigo, de uma mãe, de um pai. A gente perde. Então, a gente precisa compreender que vai ter muitos momentos que a gente vai ter que ministrar para nós mesmos. Você vai ter que falar com você mesmo. Essa mulher, eu percebo que ela é uma mulher que ela estava debilitada. E eu vou colocar isso, viu? Vou pensar aqui no título, tá? A mulher... Depois eu vou ver se faz sentido. A mulher debilitada... Ai, gente, fugiu da minha mente. Ministrou a si mesma. Vou pensar. Embora, né? Tô pensando aqui comigo mesma. Porque quando a gente fala a mulher do fluxo de sangue, todo mundo já sabe, né? Mas se a gente for pensar nessa mulher, ela era debilitada. E ela ministrava para ela mesma. E ela tinha um foco, ela tinha um objetivo. E ela não desistiu do objetivo dela. Ela sabia que humanamente ela já tinha feito tudo que ela podia. Então ela ia pro sobrenatural. E eu vou falar uma coisa para você. O Senhor, Ele quer que a gente viva o sobrenatural dele. No nosso natural. Porque essa mulher, ela no natural dela, a realidade dela era essa. Ela não ficou parada na naturalidade dela. Ela foi em busca do sobrenatural.
Nós precisamos entender que nós precisamos viver sobrenaturalmente natural. Faz sentido para vocês? Para mim faz sentido. É a gente não ficar esperando o milagre cair diante dos nossos olhos como se fosse aquele pozinho brilhante. Não, eu vou buscar o sobrenatural dentro da minha naturalidade. Ela tinha uma intenção, ela tinha um objetivo, eu quero ser curada. Se eu só tocar ele, eu vou ser curada. Então, a gente observa aqui que essa mulher, ela queria tocar Jesus, ela queria ser curada. Mas quando a gente continua lendo a Bíblia aqui, você vai ver que ela fala assim: e naquele instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo. Por causa da atitude de fé dela, por causa dela ter uma ação, ela sentiu no corpo dela, por causa da atitude dela. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor, Ele quer que você perceba. Todas as experiências que você tiver com Ele, Ele quer que você saiba, Ele quer que você sinta, Ele quer que você entenda, Ele quer que você discirna, que você teve um encontro com Ele, que você sinta no seu corpo. Você percebe aqui, na mesma proporção que ela gastou tempo, ela gastou tudo que ela tinha, ela investiu todas as forças dela, humanamente falando, que ela tinha feito e gastado ali humanamente com médicos, na mesma proporção da entrega, de busca, de intencionalidade dela, você vê que ela sentiu também no corpo. Por isso que eu falo que é o viver sobrenaturalmente natural. E aqui a gente observa também a palavra dizendo assim, olha, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento, por causa de um posicionamento. No mesmo momento, ao sentir que, verso 30 eu tô agora, tá? No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado o poder, Jesus virou-se em meio à multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram: vês que estão todos te comprimindo de um lado para o outro, e pergunta: quem me tocou? Deixa eu te falar uma coisa. A mulher, ela tinha um objetivo, ser curada. Jesus, ele tinha uma intenção. Eu quero ter um relacionamento com quem me tocou. Eu quero ter um relacionamento, eu quero olhar por quem me tocou, quem veio romper com toda a multidão, com todo obstáculo, com toda a humanidade, com todas as contrariedades da vida. Eu quero ter um relacionamento com quem rompeu a si mesmo para me tocar e ser curado. Eu quero ter um relacionamento. Então eu vejo aqui que em terceiro ou quarto lugar, nem me lembro mais, que essa mulher, ela tinha um objetivo, tocar em Jesus. Mas Jesus tinha uma intenção, ter um relacionamento pessoal com aquela mulher. Por que eu tô falando isso? Porque se a gente voltar para a história, dentro de um contexto ali dos judeus, ela tinha que estar camuflada, ela tinha que estar escondida, ela tinha que viver, ela tinha que estar 7 chaves. Então, você percebe que a Bíblia fala no versículo, ali no livro de Mateus, capítulo 9, verso 20, fala assim: e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia com fluxo de sangue, chegou por trás dele e tocou a orla de sua vestes. Não sei se aqui a gente leu que fala que ela chegou por trás também, apertando-se pelos lados, certa mulher havia 12 anos padeceu. Aqui não fala que ela chegou por trás, né? Mas aqui em Mateus fala que ela chegou por trás, ou seja, a multidão não podia perceber ela. Então não era só por trás de Jesus que ela estava por trás das pessoas também. Então a gente percebe aqui que ela tinha um objetivo: eu quero só ser curada e sair. Mas Jesus queria ter um relacionamento pessoal com ela. Jesus queria revelar por meio daquela mulher que ela fazia questão de se esconder, porque ela não poderia estar diante da sociedade. Ela não poderia estar naquele contexto que ela estava ali junto com todo mundo, porque ela era considerada impura. Ela era considerada suja, ela não poderia estar aí. Se ela tivesse, ela ia estar contaminando todos os demais que estavam por ali. Então, ela foi na calada, na surdina, meio escondida, tocar Jesus, mas Jesus falou: eu quero me relacionar com ela. Eu quero mostrar para todos que essa mulher teve fé. Eu quero mostrar para todos a atitude dela. Eu quero mostrar para todos que ela não parou diante da realidade dela, diante daquilo que era real, do que era fato na vida dela. Ela não parou. Eu quero ter um relacionamento com ela. A gente vê aqui que a palavra fala que Jesus, ele perguntou: quem foi que me tocou? E os discípulos perguntando: todo mundo te tocando, mestre, pelo amor de Deus, como é que você quer saber quem te tocou? Uma hora dessa você veio perguntar aí. Tem coisas da Bíblia que é
engraçado, né, gente? Aí ele fala, no entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Ele continuou esperando que aquela pessoa se revelasse. Ele continuou olhando para o lado e falou, eu quero saber quem. Deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que são a nossa vergonha. Às vezes são pecados, às vezes são situações de humilhação. Às vezes a pessoa está sendo tão humilhada há tanto tempo. Às vezes a pessoa está passando por uma situação familiar, uma situação pessoal, uma situação de saúde, uma situação de algum pecado que é vergonhoso e a pessoa faz de tudo para esconder. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você toca Jesus, quando você encontra Jesus, quando você se move por meio de uma palavra, isso que é o teu sofrimento, que a gente vê aqui no versículo 29, que a palavra fala, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. Quando a gente para observar essa questão dessa mulher, ela ter sido liberta do seu sofrimento, quando o Senhor, ele te liberta daquilo que está te fazendo sofrer, daquilo que está te fazendo paralisar, ele quer, na verdade, ter um relacionamento com você, ele quer, na verdade, fazer com que os demais que estão ali vejam, porque através da sua situação, através da sua história, através da sua libertação do seu sofrimento, outras pessoas vão ser alcançadas. E às vezes a gente fica muito paralisado, né? Fica totalmente paralisado por causa da vergonha, por causa do medo, por causa da culpa, do julgamento, não é? Por causa de um diagnóstico, são tantas coisas. E a gente para observar aqui que Jesus, que essa mulher, melhor dizendo, ela queria só ser curada, e Jesus queria ter um relacionamento com ela, porque Jesus não perde viagem, né? A gente vê aqui que a palavra fala que ela tocou Jesus e Jesus sentiu, ele falou, eu não vou desperdiçar a atitude, o comportamento dessa mulher. Como a gente estava falando aqui, ela tinha que estar escondida, ela tinha que ficar, camuflada, porque para a sociedade da época ela não poderia ser vista, ela seria afastada, ela não seria permitida, ela não ia ser permitida estar ali naquele meio, nem muito menos tocar Jesus. Então por isso que ela chegou por detrás de Jesus. Só que a hora que ela chegou por detrás, ela achou que ela ia continuar escondida, o Senhor falou, Nananina, não, eu quero me relacionar com você, eu quero que você entenda que não foi só você que teve uma experiência comigo, eu também tive uma experiência com você e quero me relacionar com você cada vez mais, quero que todos vejam o nosso relacionamento. Então a intenção de Deus, todas as vezes de nos libertar do nosso sofrimento, é que todos vejam, porque você vai ver aqui que ele fala no versículo 30, no mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado o poder, Jesus virou-se em meio à multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Verso 32. No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor e esperando ver quem havia feito aquilo. Ele queria que ela falasse, ele queria que ela se apresentasse. Ele queria que ela mostrasse para todos quem era ela. Aqui a gente observa que Jesus, ele quis ter um relacionamento com ela. E aqui a gente observa que ela reconheceu a vulnerabilidade dela. Versículo 31, ele fala, então a mulher assustada e trêmula, sabendo o que tinha sucedido, o que tinha acontecido consigo, aproximou-se e prostrando aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade, fui eu, sou eu. Ela reconheceu a vulnerabilidade dela, ela reconheceu a situação dela, ela reconheceu que ela não poderia estar ali, ela reconheceu que pela lei ela não deveria estar, sabe? Mulheres de Deus no tempo do fim, ela não tem medo, ela não fica buscando ao Senhor às escondidas, ela não esconde a sua vulnerabilidade, ela não esconde as suas fraquezas. Se a gente for olhar para a história dessa mulher dentro de uma realidade em que ela vivia na época, ela estava rompendo padrões, né, que não poderiam. E hoje, se a gente for parar para observar, a gente vai ver que muitas pessoas elas escondem as suas fraquezas, elas escondem as suas vulnerabilidades, elas não confessam as suas imperfeições, os seus pecados, as suas falhas. E tudo que Jesus quer é que a gente confesse e que a gente assuma quem a gente é. Aquela mulher, pela lei, ela não poderia estar perto de Jesus e nem perto daquela sociedade, porque ela era considerada impura, ela era uma mulher considerada suja e que se ela tivesse entre os outros, ela ia fazer com que os outros fossem puros, ela ia fazer com que os outros fossem sujos. Então, para a sociedade da época, ela não poderia estar.
E ela teve que assumir. Ela teve que assumir perante todos. Então, ela tinha um objetivo, ser curada. Ela alcançou o objetivo dela por meio da fé e da atitude dela. O posicionamento dela fala até hoje. A fé dela fala até hoje. E Jesus falou, você é isso, é exatamente sobre isso, mas eu quero me relacionar com você. Eu quero saber quem foi. O que Jesus estava falando? Eu quero saber quem você é. Eu quero saber quais são as suas fraquezas. Eu quero saber quais são as suas imperfeições. Eu quero saber quais são os seus pecados. Eu quero saber o que é que faz você parar. Mulheres de Deus no tempo do fim, elas confessam as suas fraquezas. Elas assumem. Elas não ficam servindo ao Senhor às escondidas. Elas não ficam servindo ao Senhor camufladas. Elas não são prisioneiras do pecado. Elas não são prisioneiras do sofrimento, da dor. Estão indo frequentando igrejas só por ser frequentadoras ou por ter uma simpatia. Não, mulheres de Deus no tempo do fim, elas confessam as suas imperfeições. Elas confessam seus pecados. Mulheres de Deus no tempo do fim, assume as suas vulnerabilidades, assume quem são. Eu sou enferma, Senhor, eu preciso de cura. Eu sou pecadora, Senhor, eu preciso de perdão. Eu tô doente, Senhor, eu tô perdida, eu preciso de ser achada, eu preciso de ser salva. Entende? Então, o que o Senhor espera de nós hoje, e aqui eu entendo que é isso que essa mulher fez aqui no versículo 33, ela assumiu a vulnerabilidade dela, porque a Bíblia fala que ela estava assustada e trêmula, e ela sabia o que tinha acontecido com ela. Ela se aproximou-se de Jesus e se prostrou diante dos seus pés. A Bíblia fala que ela declarou toda a verdade. Qual é a situação que você está vivendo hoje? Qual é a enfermidade? Qual é a adversidade? Qual é a circunstância? Qual é o problema? Qual é o pecado? Você precisa chegar diante de Jesus, porque Ele quer saber. Você está tocando Jesus camuflada, escondida? Uma mulher de Deus no tempo do fim, ela declara para Jesus toda a verdade. Para que ela possa ser liberada pelo Mestre. Para que ela possa ser liberada pelo Pai. Para que ela possa ser liberada pelo seu Salvador. Para que ela possa ser liberada pelo noivo. Filha, a tua fé te salvou, a tua coragem te salvou, a sua atitude te salvou. Não tenha medo, não tenha vergonha, não se sinta culpada, só assuma. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus, ele morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados. O problema não é o nosso pecado, o problema é o que a gente faz com o pecado. Então o problema não é a nossa vulnerabilidade, é o que a gente faz com a nossa vulnerabilidade. O problema não é o que é a nossa fraqueza, é o que a gente faz com ela. O problema não é as nossas imperfeições, porque nós somos imperfeitos, perfeito só Jesus. É o que a gente faz com tudo isso. E a nossa tendência humana é esconder, é querer servir a Deus escondido, é querer seguir a Jesus escondido, é querer tocar meio fazendo de conta que não tocou. Então eu quero finalizar esse nosso estudo aqui de hoje falando, te ativando como essa mulher. Embora ela estava assustada e trêmula, ela tinha consciência do que tinha acontecido com ela. Eu sei, eu tenho uma palavra, se mova por uma palavra, eu sei o que aconteceu comigo. O Senhor me curou porque eu me movi por uma palavra, mas eu quero confessar, eu quero assumir quem eu sou. Assuma para o Senhor quem você é, assuma para o Senhor a sua realidade. Essa mulher, ela estava enferma há 12 anos e ela tinha consciência disso. Faz quanto tempo que você sofre com essa situação? Então você vai falar para o Senhor, assume. Senhor, faz tanto tempo que eu tô passando por isso. Senhor, eu quero confessar as minhas imperfeições, eu quero confessar as minhas fraquezas, eu quero confessar o Senhor e quero declarar aqui diante do Senhor. Outra coisa que eu coloquei aqui, que a gente precisa parar de fingir, sabe? Fingir que é perfeito, fingir que está tudo bem. Porque aqui, diante dessa multidão, essa mulher, ela aparentou perante as pessoas que ela era uma pessoa como as outras. Ela era uma pessoa comum, uma pessoa que estava ouvindo o Mestre como todos os outros. O Senhor, Ele quer que a gente pare de mostrar que a gente é sadio, porque vamos usar o exemplo dessa mulher. Ela era uma mulher enferma, ela tinha uma doença. Então nós precisamos parar de usar máscaras, parar de fazer de conta e assumir, sabe? Então, aqui outra coisa que eu quero deixar como um exemplo, que uma mulher de Deus, no tempo do fim, ela assume, né, quem ela assume as suas fraquezas, ela tem consciência do que ela está vivendo, ela tem consciência das suas realidades. Uma mulher no tempo do fim, a gente vê aqui que ela é uma mulher que ouviu falar do Senhor e ela se move por uma palavra, ela tem atitude, ela faz tudo o que é necessário para ela viver no natural dela, o sobrenatural de Deus. A gente vê aqui que essa mulher, ela foi atrás de Jesus, mas ela precisa reconhecer quem ela é.
ela precisa parar de fingir ser quem ela não é. Ela precisa assumir as suas fraquezas, ela precisa confessar as suas imperfeições. Ela precisa ser honesta primeiro com ela mesma, porque é só isso que o Senhor quer. Então a gente observa aqui que Jesus queria saber quem era. Seja você mesma. Uma mulher de Deus no tempo do fim, ela vive, eu sei quem eu sou filha, estando doente ou estando curada, entende? Ela assume quem ela é diante de todos, porque ela sabe também que o sofrimento dela vai sim falar na vida das pessoas que ela vive dentro de um contexto, mas também por gerações, porque é isso que aconteceu com essa mulher. Então, a intenção de Jesus a gente vê aqui que era ter um relacionamento com ela, mas ela precisava assumir quem ela era. Ela precisava reconhecer, ela precisava ser honesta com ela mesma, ela precisava parar de fingir estar no meio da multidão e ser como todos eram ali, para que ela pudesse ser verdadeiramente curada. Então, uma mulher de Deus no tempo do fim, ela faz o que precisa ser feito. Ela tem uma atitude independente da situação que ela está vivendo. Ela se move por uma palavra. E se ela tem uma palavra, se ela tem ouvido falar de Jesus, ela vai atrás daquela palavra porque ela sabe que ele tem cura. Que você possa receber essa palavra, que você se comporte assim, porque eu quero dizer para você, quando a gente vai falar das armaduras de Deus, a gente vai ver que o cinturão, né, assim, pra gente colocar no cinto, a armadura, o cinturão da verdade, a Bíblia fala. É Efésios capítulo 6, né, que fala sobre isso. Que quando a gente vai colocar as armaduras de Deus, verso 13 de Efésios 6. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Ai, não é esse versículo aqui, é? Ah, é sim. Aí ele fala aqui, verso 14. Estai, portanto, os firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, que é o cinto da verdade. Então, mulheres de Deus no tempo do fim, ela se move pela verdade, independente do que ela seja, porque ela sabe que ela tem um Salvador. Se ela precisar ser salva, ela tem um Salvador. Se ela precisar de um advogado, ela tem um advogado. Se ela precisar de um juiz, ela tem. Mas você só vai ter um advogado se você assumir a verdade. Eu sempre disse isso e falo sempre. Seja o que for, esteja com a verdade, fale a verdade, não abra mão da verdade, porque a verdade é uma pessoa. E se você tiver com a verdade, você tem um advogado. Aí se a gente estiver muitas vezes ocultando, mentindo, escondendo, como o Senhor vai ser o nosso advogado? Vai falar, você tá mentindo, você mesmo tá se defendendo? Percebe? Só pra gente concluir aqui, a gente orar, em Efésios capítulo 3, eu coloquei aqui pra gente meditar também, e para acrescentar isso, diz assim no versículo 11, tá? Efésios 3, versículo 11. Conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança pela fé na sua pessoa. O que ele está falando aqui para nós? É que é para nós entrarmos na presença do Senhor Jesus com plena confiança, pela fé na pessoa de Jesus. Então, quando Jesus ele queria saber quem era, ele queria que essa mulher ela entrasse na presença dele com confiança, sabendo com quem ela estava falando. Logo em seguida, a gente vai ver aqui para a gente encerrar, e agora a gente vai encerrar mesmo. Ele fala aqui no versículo 34, e Jesus afirmou-lhe, minha filha. Por quê? Porque ela assumiu, mesmo trêmula, mesmo envergonhada, mesmo sem saber o que viria para ela, porque ela não poderia estar ali naquele momento. A palavra fala que ela assumiu a sua vulnerabilidade, assumiu as suas fraquezas, venceu ali o seu sofrimento, viu que ela estava liberta daquele sofrimento. A palavra fala que ela declarou a ele toda a verdade, fui eu estava há 12 anos passando, não era para mim estar aqui nesse momento. A palavra fala que ele disse, minha filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Ou seja, ela estaria liberta, seja você liberta, vai em paz, seja liberta do teu sofrimento. Que você possa compreender e receber essa palavra em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Glória a Deus por isso. Vamos orar? Senhor, nós queremos colocar diante do teu altar essa palavra e nós queremos te pedir, Deus, nos ensina a ser mulheres de Deus, mulheres que são servas, que são filhas, que são amigas do noivo, nesse tempo que nós chamamos de tempo do fim, para esse momento que nós estamos vivendo. Pai, nós queremos te pedir, nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós, tendo consciência da nossa situação, tendo clareza do nosso estado de hoje, muitas vezes nós os ocultamos, muitas vezes nós paralisamos, muitas vezes nós deixamos de lutar, muitas vezes aceitamos as situações
quando nós devemos não nos conformar e buscarmos renovação da nossa mente, buscarmos a ativação da Tua palavra. Pai, nós queremos Te pedir, nos perdoa quando nós, tendo consciência de um diagnóstico ou de uma situação que nós estamos vivendo, nós decidimos parar, decidimos deixar de lutar. Nós queremos Te pedir perdão, nos perdoa, Senhor. Pai, nós queremos Te pedir, aviva dentro do nosso espírito todas as Tuas boas palavras, todas as palavras que o Senhor já disse ao nosso respeito, e que nós venhamos, Pai, ministrar para nós mesmos, assim como essa mulher, Deus, ministrava para si mesma. Basta eu tocar, se eu simplesmente tocar num pedacinho do manto dele, eu serei curada. Que esse espírito de ousadia, de coragem, de fé, Deus, nos invada, em nome de Jesus, e que a partir disso, Deus, nós venhamos percorrer o Teu sobrenatural dentro da nossa naturalidade, dentro da nossa realidade, dentro da nossa humanidade, que nós venhamos correr e percorrer o sobrenatural, correr atrás do sobrenatural. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Pai, nós queremos Te pedir perdão quando nós escondemos as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições. Pai, nós queremos agora confessar os nossos sofrimentos, queremos deixar agora toda vergonha, todo medo, toda culpa, todo ressentimento, e que muitas vezes nos leva a Te seguir, Deus, as ocultas, as escondidas. Nós queremos dizer que nós não temos vergonha do Senhor, nós não temos vergonha da nossa história, porque a nossa história foi o que nos fez chegar até os Teus pés, foi o que ocasionou nós nos rendermos aos Teus pés. Então, Pai, que todo o nosso sofrimento, que toda a nossa história contribua para que outras pessoas se rendam ao Senhor, reconheçam que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor liberta, cura de todo o sofrimento, de toda a dor, de toda a enfermidade. Senhor, nós queremos Te dizer, eis-nos aqui, nós queremos também nos relacionar com o Senhor, nós queremos ter um relacionamento pessoal e verdadeiro com o Senhor, e queremos, Pai, assumir isso diante de todas as pessoas. Nós queremos assumir isso publicamente, Deus. Nós reconhecemos as nossas vulnerabilidades, as nossas imperfeições, nossas fraquezas. Queremos deixar agora para que nós possamos, Deus, ser totalmente libertos de todo mal, de toda enfermidade, de todo sofrimento. Eu declaro agora, seja curada, que o espírito de ousadia e de fé invada o seu coração agora, em nome de Jesus. Receba um espírito de ousadia, um espírito de fé para crer em todas as palavras que o Senhor já disse ao teu respeito. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês, seja sobre todos nós, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, vá em paz. Você é uma mulher de Deus no tempo do fim. Amém? Que Deus te abençoe. Não se esquece, se inscreva no canal, deixa o seu like se esse estudo fez sentido para você, te edificou de alguma forma. Curte aí, comenta, deixa o seu comentário, tá bom? E compartilha com mais pessoas. Ajuda aí a entrega da mensagem. Um beijo, que Deus te abençoe. Obrigada, gratidão por você estar aqui comigo até agora. Obrigada pela tua paciência, que você é muito paciente, viu? Um beijo, até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Tchau. Deus abençoe.